Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 37. Lucas 5, 37. Olha aí o que diz o texto. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Feche seus olhos só um instante. Pai querido, nós te louvamos por esse momento que nós estamos aqui dedicados a adorar o teu nome, a ouvir a tua palavra, a buscar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Nós te adoramos, porque é o Senhor que nos deu a condição de estar aqui hoje. É o teu Espírito Santo que nos trouxe aqui hoje. Nós te louvamos por toda a tua glória, por toda a tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Que a tua palavra venha trabalhar em nossos corações de uma maneira maravilhosa, assim como tem trabalhado nos outros dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é um texto que nos ensina muitas coisas e eu queria falar um pouco a respeito do significado de odres velhos, odres novos, vinho novo, vinho velho, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Eu quero só... Olha lá, ó. É isso aqui que eu estava esperando aqui. Quero só falar aqui um pouquinho para você entender um pouco, né? O odre era uma botija como essa daqui, feita de couro de animal. Algum tipo de animal eles usavam para fazer os odres, que eram esse recipiente aí. E quando o odre era novo, eles colocavam o vinho novo dentro desse odre, dentro desse recipiente. Você sabe que o vinho novo, ele cria-se gases, né? Ele vai se fermentando e ele vai inchando esse odre ali. Ele vai inchando. Só que como ele é novo, ele aguenta. Chega a virar uma bola. E aí depois ele vai murchando de novo, quando a fermentação diminui. Só que se você usasse um odre desse, velho, que já tinha sido esticado pela fermentação de um outro vinho, e usasse ele de novo e colocasse um novo vinho para fermentar dentro dele, ele já tinha sido esticado ao extremo, ao seu limite, e ele não ia aguentar de novo. O que ia acontecer com ele? Ele ia se romper, rasgar. E aí Jesus disse, olha, ninguém faz isso. Ninguém coloca um vinho novo em um recipiente velho, porque o recipiente velho não suporta, ele rasga, ele estoura, ele se rompe. E por que Jesus estava falando isso e com quem ele estava falando isso? E o que isso tem a ver comigo e com você hoje? Em primeiro lugar, Jesus está falando sobre isso porque algumas pessoas que eram discípulos de João Batista e outros que eram discípulos dos fariseus observaram e viram que os discípulos de Jesus não jejuavam. E então eles chegaram até Jesus e disseram, olha, por que os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam. Os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? A pergunta, ela é uma pergunta de caráter religioso, de caráter ritualístico, porque eles jejuavam constantemente. Eles tinham esta prática de jejum, mas, na verdade, a prática de jejum e a prática ritual deles era vazia. Faltava algo dentro daquilo ali. Eles até obedeciam os dias, porque tinham dias específicos para se jejuar. E Jesus até em certo momento, ele criticou os fariseus, porque todas as vezes que eles jejuavam, eles faziam assim uma cara de triste, eles vestiam roupas que eram tidas como panos de saco, roupas bem feias, iam nas praças públicas, nos lugares onde se acumulavam muitas pessoas, para serem vistos por aquelas pessoas, e quanto mais eles faziam aquilo, mais as pessoas observavam eles e tinham eles como pessoas muito santas. Muito santas.
E Jesus disse, olha, vocês, falando com seus discípulos, os discípulos ainda não jejuavam. Jesus dizia assim, olha, vocês, quando jejuares, vocês não vão fazer assim. Vocês não vão anunciar a ninguém, vocês não vão fazer cara de triste, vocês não vão vestir roupas velhas, vocês não vão procurar as multidões para dizer que está jejuando, não. Vocês vão fazer isso em secreto. E o Pai em secreto vai recompensar vocês. Então Jesus, ele está, se você observar as discussões de Jesus, todas elas é tentando abolir rituais vazios, sem sentido. E essa aqui é uma das discussões onde os homens querem saber por que os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus diz, olha, como que eles vão jejuar? Como que eles vão jejuar se o noivo ainda está com eles? Eles têm que se alegrar, eles têm que estar felizes, porque Jesus estava falando de si mesmo. E Jesus se dizia ser o noivo, e ele é o noivo da igreja. Ele é aquele que quer o casamento com a sua igreja. E ele diz, olha, eles estão com o noivo. Não tem por que eles jejuarem agora. Mas vão chegar dias que eles, pela pressão e pelas dificuldades, irão jejuar. Só que eles vão jejuar diferente. Eles vão jejuar com o espírito do jejum. Eles vão jejuar não apenas por ritual, não apenas por obrigação, não apenas porque mandaram, não apenas porque disseram, não porque tem o dia certo. Não! Eles vão fazer isso em espírito e em verdade. E talvez você fique se perguntando, Cláudio, o que você quer falar com tudo isso? Primeira situação que eu preciso entender, o que é um odre velho? Acabei de explicar para vocês que é um odre que já havia sido usado com outro tipo de vinho. Jesus olha para os fariseus e está dizendo para eles que eles são odres velhos. E beberam do vinho do Antigo Testamento. E dizem que o vinho do Antigo Testamento é bom. Então para que mudar? E você fala, tá, e nos nossos dias o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a religiosidade que foi empregada dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa maneira de entender o que é servir a Deus. Eu me lembro muito bem que antes de ser cristão, vou dizer assim, de ser discípulo de Jesus, quando jovem, quando criança, minha mãe ia para a igreja e era aquela missa todos os domingos. Aquilo era um ritual. Aonde se nós não fizéssemos aquilo no domingo, aquilo parece que ia trazer azar, ia trazer algum tipo de mau presságio, porque nós não participamos na missa no domingo. E todo mundo ficava com medo do que podia acontecer durante a semana. E muitas vezes isso acontece também na nossa vida hoje, quando cristãos. Não estou falando que não é para você vir à igreja aos domingos. Estou falando que nós não podemos vir à igreja aos domingos apenas como alguém que vai bater um cartãozinho ali para que não aconteça nada de errado durante a semana, para que a bênção de Deus esteja sobre mim, para que Deus cuide de mim, para que, olha, Senhor, eu fui na igreja no domingo, hein? Eu não faltei. E aí parece que a nossa semana foi coberta e que nós não temos nenhum tipo de dificuldade. Religiosidade. A religiosidade, ela me faz cumprir alguns papéis e achar que eu estou pagando a minha segurança. Que eu estou pagando a Deus para que Deus me proteja. Que eu estou cumprindo o meu papel e então Deus que cumpra o dele. Está entendendo? Eu dei o meu dízimo, Senhor, se vira aí. Eu dei a minha oferta, Senhor, se vira aí, agora é a sua vez, eu cumpri o meu papel. Odres velhos pensam com cabeça religiosa. Pensa de uma maneira que você está sempre trocando algo com Deus. Você faz aqui, Deus te dá lá, e se você não fizer, não acontece. Como que é isso? Odres velhos. Um odre velho, ele muda até a sua aparência, ele até se parece com crente. Ele antes colocava uma mini saia, colocava uma calça bem justa e agora veste saia, comprida. Olha, que aparência. Antes se vestia de uma maneira, agora se veste de outra.
E agora se parece mais crente. Na nossa igreja nós não temos tanto essas questões, porque aqui nós já não ensinamos assim desde o início. A pessoa vem aqui, ela está lá com a sua roupa, nós não entramos nesse mérito. Mas infelizmente nas religiões aí fora nós ouvimos muito isso. As pessoas pensam que agora, porque se vestem de uma maneira diferente, agora são de Deus. Outros pensam, e aí eu vou um pouquinho mais longe com você, eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. Porque senão você vai entender tudo errado. Outros pensam que porque deixaram de beber, ou porque deixaram de fumar, ou porque deixaram de se prostituir, já são odres novos. Pensamentos que são apenas externos, situações externas, situações que é de fora. O que os fariseus praticavam? Se você lembrar da história em João capítulo 3, verso 1, vai falar lá de um homem chamado Nicodemos. Quem já ouviu falar de Nicodemos aqui? Nicodemos era um cara que era um dos principais dos fariseus. Não era pouca coisa, não. Quando a gente fala fariseu assim, nós que somos cristãos, a gente já ouviu falar tanto mal de fariseu, que nós já criamos uma situação assim, ó, fariseu era lixo. Não é bem assim, irmão. Não é bem assim. O fariseu conhecia a Bíblia 100 vezes mais do que qualquer cristão. Conhecia muito a Bíblia. O fariseu cumpria os seus rituais sagrados continuamente. Esse Nicodemos é um cara que andava na linha, mas andava mesmo. Ele não tinha outra mulher, ele não enchia a cara, ele não era um cara perverso, mau. Até que se você for estudar um pouquinho sobre Nicodemos, você vai ver que ele era um cara até generoso. Não era um cara ruim. E aí ele vai escondido falar com Jesus, porque ele tem uma reputação a zelar. Então ele vai à noite, escondidinho, falar com Jesus. E ele vai lá escondido, e ele sabe que Jesus fez muitos milagres, e ele diz assim: Senhor, bom mestre, ninguém faria estes sinais que tu fazes, se não fosse de Deus. Então ele se pergunta e pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala o que para ele? É necessário que você nasce de novo. Mas eu vou lembrar você de novo. Jesus não está falando com um cachaceiro, Jesus não está falando com um ex-drogado, Jesus não está falando com uma prostituta, Jesus está falando com um cara que seguia as regras. Você está me entendendo? Jesus está falando com um cara que seguia as regras ao pé da letra. Isso é um alerta para mim e para você, que só o fato de seguir as regras não significa que eu sou um vaso novo. Só o fato de andar direitinho nas regras não significa que eu já nasci de novo. Para que o vinho novo entre, entenda, o recipiente precisa ser novo. O que Jesus falou para ele? Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se não nascer de novo, você, Nicodemos, andando na linha, não bebendo, não se prostituindo, não fumando, não isso, não aquilo outro, não pode ver o reino dos céus. É um negócio pesado da gente parar para pensar. E aí eu fico pensando como que Jesus achou caras que não era como Nicodemos, como por exemplo Pedro, como o outro lá, o Levi, o Mateus, conhecido na Bíblia aí como Mateus, que era cobrador de impostos, que não era um cara que seguia nada às riscas, coisa nenhuma. E Jesus disse para ele: ei, vem você aí, segue-me. E o cara segue ele. E o cara nasce de novo. Assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, assim como aqueles pescadores que não estavam seguindo as coisas à regra, mas quando eles conheceram Jesus, eles conheceram algo que é além das regras. Vai além das regrinhas que nós montamos. Um odre novo, um vaso novo, ele não é novo apenas no seu exterior, ele precisa ser novo dentro de si. Porque senão não tem como jogar nada novo dentro dele, ele não vai suportar.
A sua cabeça religiosa não suporta, ele não compreende, ele não dá um passo à frente. Por que que eu tenho que cuidar das pessoas? Por que que eu tenho que fazer um discipulado? Por que que eu tenho que ir a um GE? Por que que eu tenho que ir a uma casa onde lá se fala da palavra de Deus? Por que essas coisas? Aí alguém diz, olha, porque se você não fizer isso, você não vai para o céu. Aí ele, tá, então agora eu vou. Entendeu? Não é que nasceu no coração dele, não é que vem de dentro dele, não é que ele tem amor pelas vidas, não é porque ele tem preocupação com as almas, é porque alguém diz que se não fizer, ele vai para o... Tem muito odre velho com vestimenta de novo. Vestimenta de novo, ele está vestido de novo. Mas o seu coração é inquieto. A prostituição, o desejo, o sexo e tantas outras coisas mexem muito dentro dele. E ele luta, mas dentro dele aquilo remexe. Ódio. Eu vejo tantas pessoas. E se passam tantos anos. E nós olhamos e os defeitos continuam os mesmos. Não houve novo nascimento. Não houve um novo nascimento. As dificuldades continuam as mesmas. Aquelas deficiências, aqueles desejos, aqueles pecados, eles continuam os mesmos. Fermentando a alma, fermentando o coração e não muda. Porque não houve um novo nascimento. Não aconteceu ainda um novo nascimento. É só você olhar a Bíblia. Comece a olhar a história daqueles homens que andaram com Jesus. Eles andaram durante 3 anos e meio e continuavam do mesmo jeito. Aconteceu algo diferente na vida deles, para que eles nascessem de novo. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 2, quando nós vemos a descida do Espírito Santo sobre eles, você vê um Pedro totalmente mudado. Alguém totalmente diferente do que era. Alguém que antes tinha medo de confessar Jesus em um punhadinho de pessoas ali, e agora se levanta sem temer a morte, e confessa Jesus para mais de 3.000 pessoas. Novo nascimento é uma revolução na sua alma, na minha alma. Novo nascimento é algo que revoluciona o meu pensamento. Metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento. Conversão de pensamento. Alguém te diz, ei, você não pode beber, você não pode fumar, e você não pode ir para a balada. Que vida é essa que você está levando aí? Aí você diz, não, eu até posso fazer todas essas coisas. A diferença é que agora eu não quero mais. Dentro aqui da minha cabeça, nos meus pensamentos, tudo mudou. Depois que eu encontrei Jesus, eu deixo o meu certo pelo certo dele. Eu abandono o meu eu por ele. Aí nós começamos a perceber uma grande diferença. Então, a princípio, quando Jesus fala sobre vinho novo, ele está falando sobre os seus ensinamentos. Vinho velho, sobre o ensinamento religioso que aqueles homens aprenderam. Odres velhos, eram eles, com a sua maneira de viver, de existir, de achar que cumprindo aquelas ordens, eles ganhariam salvação. Odres novos, é alguém que olha para si e diz, Senhor, não tem jeito, é só o Senhor para me salvar. Eu olho para mim, Senhor, e eu vejo que é só o Senhor para me salvar. Eu não posso me salvar. Eu não consigo comprar a minha salvação. Eu não consigo exercer nada que te agrade, porque tu és santo, 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 santo. Tudo de bom que eu faço, na verdade, é um empréstimo teu para mim. Porque de mim nada de bom poderia sair. Mas foi o Senhor que me emprestou a tua bondade. Quando eu começo a perceber isso, eu deixo de andar de pé e começo a andar de joelhos, espiritualmente falando. Começo a andar confessando a Ele, dizendo que Ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo. Segundo lugar,
o que não é um odre novo? Eu vou pontuar aqui, porque eu acabei já até falando sobre os pontos. Então, o primeiro seria não se vestir diferente, ou seja, não é nada exterior. Não é falar como crente, não é andar como crente, não é só o fato de vir à igreja. Você acha que todas as pessoas, preste atenção no que eu vou te falar, você acha que todas as pessoas que hoje estão congregando em todas as igrejas estão salvas? O que você acha, de verdade, no teu coração aí? E se eu te dissesse assim, e se for de outra religião, estão salvas? Rapidamente eu já dizia, logo não. Mas eu não sei. Deus conhece a cada coração. Ele não olha as placas, Ele não olha nossos rituais religiosos. Ele olha um coração sincero e verdadeiro. Um coração que, quando está em pecado, sabe dizer, Senhor, não adianta fingir. Tu conheces o meu coração. Alguém que não está preocupado em fazer um tipo, boa, né? Sempre sorrindo, boa pinta, tal. Mas dentro de si está as coisas mais sujas, mais negras. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou. Quando ele olhava para os fariseus, os homens que perguntavam a respeito de jejum, ele dizia, olha, vocês não suportam vinho novo. Se eu despejar o vinho novo em cima de vocês, vocês estouram. Vocês não aguentam. Não aguentam. Cabeça religiosa não aguenta. Precisa de uma metanoia. Mudança de pensamentos. Som. Então seria a primeira coisa, não se vestir diferente, não é nada exterior. Segundo, não é cumprir os rituais. Cumprir rituais ainda é algo externo. Se você vem... Aí, pastor, é onde nós vemos a questão de culto. Quando você vê alguém, meu irmão, que os olhos dele brilham com a palavra, que você percebe que ele está ali, dentro de si, com, sabe, uma alegria que nem ele consegue explicar, mas ele quer ali ouvir. E nós temos vivenciado isso nas casas. Nas células nós temos vivenciado isso muito. Você fala, não precisa nem... A gente olha e fala, aquela pessoa está sedenta para ouvir a palavra. Porque é verdade no coração dela. Mas quando você vem, meu irmão, e pensa assim, eu vou porque senão o meu líder de célula vai reclamar, o pastor também vai me cobrar, e alguém vai me passar um WhatsApp perguntando o que está acontecendo. Aí a gente vem, deixa eu ver, né? Mais um aí, tomara que passe logo. Senhor, que seja rápido e bem rápido, ao ponto de eu nem sentir tanto cansaço. Aí a gente faz aquele culto, que é só, né, uma religiosidade. Nós vemos muito essa diferença quando voltamos do encontro, né? As pessoas são tão impactadas, quem não passou, quem vai passar vai perceber. A gente tem até que puxar, porque senão o cara sai pulando aqui nessas madeiras, aqui sai que nem um Homem-Aranha aqui. Porque ele vem impactado. Por que ele vem impactado? Porque foram 3 dias sendo injetado Jesus no coração dele. Jesus, Jesus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Meu irmão, quando ele sai de lá, ele não sabe mais nem o que ele trabalha, ele não sabe mais nem a profissão dele. Ele vem louco por Jesus. Vem louco para buscar Jesus. Não foi orar não, foi colocar o microfone ali, que eu acho que a bateria está indo. O outro está aqui. Já troquei. Foi rápido, você viu? Você nem percebeu que eu troquei. Então a gente vai percebendo que o que está faltando para nós é sair do ritual, sair do religioso, não se conformar como está e dizer, eu preciso provar o novo de Deus. É o que eu estou acabando de te falar. Jesus falou para um cara que conhecia de Bíblia, irmão. Conhecia de ritual, sabia fazer o negócio certinho. Você não tem ideia do que é um ritual judaico, você não tem ideia. O cara para comer, ele passava em 7 lugares diferentes para lavar as mãos. Em uma bacia lavava a mão, na outra bacia o antebraço, na outra bacia o cotovelo, até chegar no rosto, para depois comer. Aí os discípulos de Jesus entram assim, ó. Passa por todas as bacias, talvez só nenhum ali vai comer. Aí os caras olham, opa, não cumpriu o ritual, está em pecado. Está em pecado.
O problema não é cumprir o ritual, é entender o espírito pelo qual foi criados os rituais. O que os homens precisavam entender com a lei? Que era impossível fazer a vontade de Deus pela carne. Era isso que eles precisavam entender e eles não entendiam. Eles lutavam e lutavam e tentavam, achando que ia comprar a sua própria salvação. E Jesus vem dizendo, e quebrando aquele pragmatismo todo, dizendo, não, vocês entenderam tudo errado. Recipiente velho, vinho velho, vocês não entenderam o espírito das Escrituras. A letra, ela mata, o espírito vivifica. Se vocês não entendem o espírito, não adianta cumprir os rituais. É necessário entender o espírito das Escrituras. O motivo pelo qual foi criado cada uma daquelas coisas. E eu vou falar, se a gente ficasse aqui para te falar só sobre o pátio do templo. Por que haviam 1.500 pilares? Porque tinha a ver com 1.500 anos. Por que havia as tendas, que eram 12 tendas, representando 12 tribos de Israel? Por que em cada tenda tinha um elo? Porque aquele elo representava o Espírito Santo, que é o único poderoso para unificar as nações. E era muita coisa. Mas eles só conseguiam entender o estereotipo do negócio, só as cores por fora. Eles não entendiam o porquê daquilo. E nós também, muitas vezes, nós não estamos entendendo o porquê das células. Porquê do discipulado? Por que eu tenho que ser verdadeiro no meu discipulado? Fala para mim. Porque a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. É o que a Bíblia diz, irmão. Não foi o pastor Eibe que ditou essas regras, não. Estava aqui já. Não foi nem eu, nem o pastor Juarez. Confessai as vossas culpas uns. Ah não, já confessei a Deus, meu irmão, está tudo certo. Eu não sei então por que tem a necessidade. Por que será? Sabe por quê, irmão? Quando você confessa a Deus, você confessa em secreto, você não passa vergonha nenhuma, está tudo certo, Deus não vai contar para ninguém, não vai descer e vai falar para o pastor Juarez, nem para mim. Mas quando você é obrigado a falar aquilo para outra pessoa, você é obrigado a sair do seu ego, do seu eu, se humilhar e dizer, eu não sou perfeito, estou com esse problema. Vaso velho nunca vai entender isso. Vaso velho nunca vai entender esse negócio de confessar culpa. Não vai entrar. E quando o vinho novo entra, arrebenta, não aguenta. Não aguenta. Para que tem a célula? É só para a gente ir lá e dizer, olha, venha para o nosso grupinho, venha participar do clube da Luluzinha, ou do, sei lá. Não. É porque o evangelho precisa entrar naquelas famílias, naquele bairro. E aquelas pessoas estão tão dificultosas, com tantos problemas, que elas não têm forças para se chegar até uma igreja. Mas elas podem chegar até a casa de um vizinho, de um amigo. Sem esse poder religioso. Porque infelizmente, eu vou falar para você aqui, se entrar um homossexual aqui, transvestido de homossexual, todos nós fazemos assim, ó. Se entrar uma prostituta, vestida de prostituta, todos nós vamos fazer a mesma coisa. Porque o ambiente é religioso, todo mundo que entra tem que estar vestido certinho. E aí a gente tem dificuldade para salvar o pecador, porque os nossos olhos são os olhos de religioso. A nossa cabeça é cabeça de religioso. O cara fala assim, ó, eu não vou abrir a minha casa para fazer célula. Sabe por quê? Vai que entra um bandido lá e depois vai à noite roubar a minha casa. Hã? Ó, eu não. Eu abri minha casa, irmão, lá na Vila Formosa. Ficamos lá 1 ano e meio. E entrou lá viciados. Entrou um viciado lá e graças a Deus, até hoje, Clarice se lembra dele. E por azar esse dia eu tinha saído para ir buscar umas velhinhas, que lá era um asilo, até um barato. Então, a gente saía pegando os velhinhos lá da vizinhança e levava lá para casa. Uma gente boa demais, velhinho. E nessa hora eu tinha saído. E chegou o rapaz e a Clarice ficou assim. E tipo, e agora, né? Mas a gente fez uma amizade. Até hoje eu converso com o rapaz toda vez que eu passo por ele.
E você sabe de uma coisa, meu irmão? Minha casa nunca foi assaltada. E tem casa lá de frente à minha que já foi assaltada. Propósito de Deus é salvar almas. Se eu estou com a cabeça do velho, meu irmão, só um velho barreiro para dar jeito mesmo. Vinho novo não vai dar, não. Acompanha comigo aí. Então eu falei sobre o primeiro, segundo e terceiro tópico que não é ser um vaso novo. Terceiro, não é só o fato de deixar algumas práticas. Isso eu já acabei de falar, também falei sobre tudo isso. Aí você me pergunta e eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente com a mesma dúvida aqui. O que é nascer? Porque essa foi a dúvida do Nicodemos. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? O Nicodemos pensou, é voltar para dentro da barriga da minha mãe e virar um embrião de novo e nascer de novo? Como que é esse negócio aí? E se eu te perguntar, talvez em secreto, talvez você também se pergunte, o que é nascer de novo? Como que é esse negócio de nascer de novo? Como que alguém sabe que nasceu de novo? Se não é apenas pelas práticas, se não é apenas pelo jeito de se vestir ou de se falar, se não é apenas por cumprir os rituais, o que é nascer de novo então, se não é nenhuma dessas coisas? Porque eu pensava que era deixar de beber ou deixar de fumar, eu pensava que era. Só que aí eu conheço, pastor, um cara que não bebe, não fuma e é ateu. E também não é prostituto, é marido de uma mulher só. E aí? Nasceu de novo? Porque não bebe, porque não fuma, porque não se droga? É assim? O cara é honesto, talvez mais honesto do que eu ainda. E aí? Nasceu de novo porque é honesto? Como que é o negócio de nascer de novo então? Porque o Nicodemos era do jeito que eu estou falando desse cara. Na linha. Por isso que Nicodemos fala, opa, o que é nascer de novo então? Até agora eu pensei que era o que eu faço. E Jesus fala, não. Precisa nascer da água e do Espírito. Sabe qual o problema, Nicodemos? Você está vazio. Nem tem água viva dentro de você. Nem tem Espírito de Deus dentro de você. O que tem dentro de você é um recipiente oco, que sabe até cumprir todos os rituais. Mas dentro de si, ainda não abraçou isso como uma verdade. Ainda não abraçou isso como um alimento. Ainda não abraçou isso como existência. Todo mundo que não nasceu de novo não sabe para onde vai. Primeira dica. Não sabe para onde vai, não estou falando no sentido financeiro, não estou falando no sentido profissional, não estou falando no sentido geográfico, se eu vou para a Bahia ou se eu vou para São Paulo, não. Para onde vai existencialmente. Na minha existência, para onde eu estou caminhando com esta vida que eu levo? Para onde eu estou caminhando na minha existência? Quais são os meus alvos? Quais são os meus objetivos? O que eu estou buscando com esse negócio de ir para a igreja? Será que eu estou buscando apenas um socorro ali, uma proteção, um pé de coelho, uma arruda, um trevo de 4 folhas? O que eu estou buscando ir para a igreja? Proteção? O que eu estou buscando? Qual é o meu foco existencial? Primeira coisa, quem nasceu de novo tem paz de espírito. Primeira coisa, irmão, olha para dentro de você, preste atenção no que eu estou te falando, deixa o bebê, é criança, fica criança. Primeira coisa, dentro de você, o espírito está agitado, existe falta de paz, existe falta de tranquilidade no teu espírito, seu espírito se remói vez ou outra, se ainda acontece isso, é preciso nascer de novo. Porque aquele que é nascido de novo tem paz de espírito. Cristo disse isso. A paz que Ele nos dá, meu irmão, ninguém tira. E desemprego não tira, enfermidade não tira, morte não tira. Como assim, irmão? Quem está em Cristo Jesus sabe que todas as coisas desse mundo são e serão sempre passageiras. Passarão, meu irmão.
Passarão, querido. Enquanto você não tiver fé para entender que se você morrer hoje ou morrer amanhã, você estando em Cristo Jesus, você possa falar como Paulo: para mim, viver é lucro. Se eu morrer, estou em Cristo. Imagina, você está pensando que o Paulo estava com 90 anos de idade quando ele falou isso? Estava não, irmão. Paulo era um cara vivido, viajado, conhecedor de muitas nações, de línguas, de povos. Alguém que poderia dizer: não, com tudo que eu conheço, eu quero desfrutar da vida. Eu quero viver mais e mais e mais e mais e mais. Você sabe qual é o desejo de todo tirano, de todo déspota, de todo rei? É viver para sempre. Para cada dia conseguir gozar mais da sua vida preciosa, cheia de grana, de poder. Só quem encontrou Cristo entende. Só quem encontrou Cristo entende que todas essas coisas são passageiras. Está enfermo? É passageiro, irmão. Está desempregado? É passageiro. Está com problema financeiro? É passageiro, querido. Nós ouvimos sempre as mesmas reclamações dos mesmos problemas e ninguém se levanta para dizer: tudo vai passar. O importante é que eu estou em Cristo Jesus. Posso te falar isso com propriedade. E eu nem posso falar assim que eu tive um ano de cão. Não. Porque tem gente com um ano muito pior do que o meu. Ontem uma pessoa que cuida do nosso apartamento ligou para a Clarice e disse: eu estou com uma tristeza na alma. E a minha esposa já pensou: o que está acontecendo? Não depositei o dinheiro, o seu pagamento não caiu, porque tem gente que é assim, né? O pagamento não caiu, ele está com a tristeza na alma. Vai morrer, eu vou morrer, meu pagamento não caiu. A mulher disse: não, também sou cristã, mas sabe o que acontece? A minha filha está com câncer. E o câncer já está tomando conta, eu não sei o que fazer. Você acha que a gente tem problema? Essa mulher tem um problema que nenhum de nós suportaria. Ver um filho em fase com um decreto de morte, mas uma morte que não se sabe quando. Então eu quero te dizer, irmão, é necessário que a gente venha nascer de novo. Nascer de novo não é dar um jeitinho na lata, não. Não é dar uma reforma, não é fazer uma pintura nova. Nascer de novo é realmente outra vida, outro jeito de pensar, outro jeito de agir. É dentro de mim, não tem mais um espírito rebolando lá dentro, cheio de angústia, cheio de problema, tomando calmante, porque o meu espírito está. Não! Quem está em Cristo Jesus tem paz de espírito. E não importa o que está acontecendo, existe paz no espírito. Vaso novo. Você quer que eu pare ou termino aí ou não? Falta 2 tópicos. Está com sono? Não? Então vamos lá, rapidinho. Segunda situação que me mostra que sou um vaso novo. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Se der para colocar aí, ô Iago. Hebreus capítulo 12, verso 2. Se alguém puder achar aí, lê. Rapidinho. Hebreus, peraí. Deixa eu ver se eu estou viajando aqui, o meu pastor, peraí. Acho que eu confundi o texto aí, hein? E é um texto que eu falo direto. É 2,12, será? Peraí. Não vos conformando com este mundo. É Romanos? Olha aí, ó. É 12, pelo menos? Ah, então tá. Confundi só o livro, então. Confundi tudo, né? Você não acha o livro? Dá vontade de ficar lendo esse texto aí, ó. Umas 10 não, umas 100. 100 acho que é pouco, umas 1000 vezes. Para ver se entra na nossa cabeça. Que enquanto não mudar os nossos
não vai mudar a nossa vida. Não vai mudar a nossa vida se os nossos pensamentos forem sempre os mesmos. Queridos, existe um princípio de existência, ação e reação, sempre. Esse é um princípio de existência que existe desde que existe gente, desde que existe vida. Ação e reação. Eu vejo as pessoas reclamarem, meu marido é uma peste, minha mulher é isso, meu filho é aquilo outro. Mas você está agindo diferente na sua casa. Faz quantos anos você é casado? 12, 13, 20, 30? Você está agindo há 20 anos do mesmo jeito? Como que vai ser diferente? Ação e reação. Se a minha cabeça não muda, quem está em minha volta também não vai mudar. Por que as pessoas mudavam com a presença de Jesus? Até os soldados, quando iam diante dos fariseus, eles falavam assim, olha, os fariseus olhavam para o soldado romano e falavam, por que você não prendeu Jesus? Aí o soldado romano olhava assim, eu nunca vi ninguém falando com tanta autoridade como aquele homem falou. Aquele homem tem um poder, ele tem algo dentro dele, a voz dele, tem um negócio diferente nele. Até eu que sou soldado, guerreiro, não consegui prender ele. E olha que eu tenho espada, hein? Não consegui prender ele. Entenda, Jesus se deixou ser preso. Jesus se deixou ser crucificado. Ele diz, a minha vida ninguém a toma, mas eu a dou. Ninguém toma a minha vida. Sabe por quê? A existência de Jesus era tão poderosa que o mal se dobrava diante dele. O pecador se arrependia diante dele. Quem precisa mudar? É o meu parente? Quem precisa mudar primeiro? Quem precisa ser diferente primeiro? Vaso novo, vinho novo. Só pode provar as grandes coisas e agradáveis e o poder e a vontade de Deus quem é vaso novo. Senão não prova. Não tem como. A gente vai ficar 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. E o pastor Juarez aqui, de bengala ou sem bengala? Sem bengala. Fala, meu filho. Aí o filho vem com aquela reclamação de 30 anos atrás, hein? Você vai aguentar? Aí vem aquela irmã de novo. Olha, pastor, meu filho, já não sei mais. Odres novos, meu irmão. Recipiente novo, querido. Se isso não mudar, nada em minha volta pode mudar. Sabe qual é o problema? Todo dia quando eu me ajoelho eu falo assim, Senhor, muda meu parente. Senhor, muda minha casa. Senhor, muda meu patrão. Senhor, muda aqui dentro. Muda a minha vida, Senhor. Me muda. Me muda, Senhor. Me muda, me transforma, me transforma. Eu preciso ser novo. Preciso ser transformado, preciso ter paz de espírito, alegria no meu espírito. Eu preciso mudar as minhas ações, mas para isso, meus pensamentos precisam mudar. Se os meus pensamentos não mudam, o vaso pode até ficar bonito por fora, mas não vai adiantar. Último, para me encerrar. Quando você tem paz de espírito, quando você tem mudança nos seus pensamentos, você tem conexão direta com Deus. Você não vai mais dobrar o joelho na sua casa, porque disseram que você tem que fazer assim. Você não vai mais se esconder para orar, porque disseram que você tem que fazer assim. Você não vai mais chegar aqui na hora do louvor, aí o pastor diz, levanta a mão, e você fala, tá bom. Você não vai mais. Você não vai mais começar a chorar para fazer uma média, que você está sentado na primeira fileira. Você não vai mais fazer nada disso, porque a sua conexão, a sua ligação, o Espírito de Deus que está em você, é Deus. É Deus. Nele
nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu e você precisamos ser como Maria, alguém que está gerando o menino Jesus, alguém que está gerando Deus dentro de si. Quando eu disse, não nasceu de novo, não sabe para onde vai existencialmente, vou te dar uma dica. Quem nasceu de novo é transformado de glória em glória, dia após dia. E ele tem só um alvo e só um objetivo: se parecer com Jesus. A cada dia que passar, eu quero me parecer mais com o meu Senhor. A cada dia que eu viver na terra, é mais um dia para me tentar ser parecido a Ele. A cada dia que eu passo nessa existência, eu procuro na existência ser como Deus. Ser como Jesus. Querido, se eu e você estivéssemos no lugar de Jesus, e alguém dissesse assim, agora eu vou te prender e vou te crucificar, e você vai apanhar, e você vai sofrer. Hã? E você não vai ter nem dinheiro, hein? Porque você vai estar na cruz, você vai estar lá, amarradão lá. Sinto muito, não vai ser nem cordas, vai ser prego. Aonde vai a minha fé? Quando nós somos abatidos por uma enfermidade, a nossa fé vai lá embaixo. Quando nós somos abatidos pelo desemprego, a nossa fé vai lá embaixo. E quando a doença persiste por muito tempo, logo a gente começa a perguntar, aonde está o meu Deus? Queridos, todo mundo nessa terra passa por enfermidade. Até o cara mais rico. Todo mundo passa por uma situação financeira, vez ou outra, dificultosa. A minha situação financeira, de repente, é uma falta de R$500 na conta, já me complica a vida. Mas o rico também. Você viu que um rico faliu aí no ano retrasado, se eu não me engano, o Eike Batista, só que na conta dele faltava bilhões, talvez. Deus não está preocupado com os números que eu tenho ou você tenha. O grande problema é como está o meu espírito. Ele está como um vulcão em erupção? Qualquer hora ele vai explodir, hein? Cuidado, hein? Ó, fica perto não, hein? Ou será que o meu espírito está uma calmaria, como águas de um lago onde não tem ondas, onde eu olho e percebo aquela calmaria? Como está o meu espírito? Fique em Cristo Jesus. Tenha um vaso novo, seja um vaso novo. Aí o Senhor vai derramar vinho novo na sua vida. Vinho novo, irmão. Você vai estar tão preocupado com as almas, você vai estar tão preocupado em amar a Deus, em fazer a vontade do Senhor, em buscar saber quem Ele é, em conhecê-lo mais, e tão maravilhado com todas essas coisas, que você vai até se esquecer daquilo que você pode ou não pode fazer, porque essas coisas vão passar tão longe de você, e nem serão mais como tentações. Olha, eu nem posso passar ali, hein, que eu nem aguento. Eu olho assim, eu não aguento. Olha, não posso, hein. Quando você e eu estivermos em Cristo Jesus, nós vamos passar como Moisés passou no meio do mar com aquele povo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluias. Como está o teu espírito hoje? Se a pergunta era o que é nascer de novo, tenho certeza que fui simplório demais ao dizer sobre algo tão poderoso que é nascer de novo. Mas pelo menos acredito que nós tivemos uma pista do que é nascer de novo. Nascer de novo é você ver um cara como Paulo, que era um soldado, que era contra os cristãos, ganhava dinheiro com aquilo. Tinha o seu salário, tinha a sua casa, tinha tudo com aquilo. E ele abandona tudo quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco. E ele entra numa jornada louca, onde um homem poliglota, muito inteligente, começa a sobreviver fazendo tendas. E até quando fazia tendas,
evangelizava quem estava do teu lado, do lado. Áquila e Priscila foi alguém que foi evangelizado quando Paulo fazia tendas. E quando Paulo fazia tendas, ele evangelizou esse casal. Implantou uma igreja na casa desse casal. E ali se formou um lugar onde o reino dos céus era pregado. Quando alguém nasce de novo, existe uma revolução dentro dele. E todo o seu falar é Cristo. Todo o seu andar, todo o seu agir é Cristo. A sua vida é de Cristo. E tudo aquilo que ele pensa, que ele faz, que ele age, é Cristo. Não é mais peso. Não é mais uma obrigação. Não é mais algo que eu tenho que fazer, não. É o meu alimento. É gostoso, é prazeroso. Fazer a vontade do Pai é o meu alimento. Alguém que nasce de novo tem um desejo tão grande de estar junto em comunhão. Alguém que nasce de novo não vê a hora de falar de Jesus para alguém que conhece. Alguém que nasce de novo sente aquela alegria que não sabe explicar. Vai no banco e a conta está negativa. Chega em casa, os móveis são os mesmos. Tem que pagar o aluguel. Mas existe uma alegria tão poderosa que nem a morte pode vencer. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo.